Se você pegar duas pessoas distintas, com as mesmas oportunidades, mesma formação, você acredita que o que vai diferenciar ela é somente o talento? Não, tem muita coisa por trás disso, que é o controle emocional. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como ter essa inteligência emocional nos tempos atuais. Prazer, meu nome é Gustavo Rocco e eu tento ser melhor a cada dia. A maioria das pessoas acredita que o sucesso ele vem do esforço, ele vem da inteligência. Porém, a cada dia que a gente vai passando, a gente consegue perceber que a frequência vibracional que você está, as emoções que você propaga, realmente fazem a diferença nos ambientes como trabalho, escola, faculdade, ambientes familiares, eventos, palestras. Isso é o que eu quero abordar. Na verdade, você saber controlar as emoções nos tempos atuais está fazendo total diferença, às vezes no seu cargo, às vezes na sua profissão, ou até como pessoa no dia a dia. E eu vou tentar te provar isso. Quem consegue regular as emoções, consegue decidir melhor, criar vínculos, saber lidar com pessoas, com situações. E é o que eu venho tentando a me aprofundar a cada dia que passa em diversos ramos da minha vida. Isso vem me ajudando e quero tentar ajudar a maior parte das pessoas, jovens, adultos que passam por isso. Vou falar um pouquinho das minhas experiências sobre o assunto, como a gente pode melhorar passo a passo, começar a controlar nossas emoções, fazer isso parte da nossa rotina. Aqui eu peguei um pouquinho dos estudos de Harvard Business Review, em que ele aponta que líderes emocionalmente regulados são percebidos como mais confiáveis, competentes e consistentes. Então, o controle emocional ele não é simplesmente reprimir emoções. Pense nessa situação. Você é um líder de uma empresa ou pretende se tornar um líder, dono de negócios, empreendimento. Você não acha que precisa ter esse controle emocional nas situações do trabalho e não deixar as situações familiares, cotidianas, sociais afetarem esses ambientes profissionais? E é isso que a gente vem discutindo, e ainda mais eu vou abordar algumas pesquisas de acordo com a neurociência, um pouquinho de outros estudos que eu venho pesquisando, e quero fazer com que você se sinta à vontade de entender o meu ponto, poder me ver como um amigo e um conselheiro que possa, às vezes, estar te ajudando nessa situação que você se encontra. Então, vamos começar aqui essa parte de explosões emocionais. Um estudo publicado no Journal of Behavioral Decision Making mostra que emoções intensas reduzem a capacidade de avaliar riscos corretamente. Então, quando você está emocionalmente desregulado, quando você realmente não sabe o que sente, tem muita ansiedade, fica muito nervoso, acaba prejudicando a sua forma de agir, sua forma de pensar, controlar emoções. E como que a gente pode trabalhar nisso para te ajudar a evoluir como pessoa, evoluir na vida e conquistar seus objetivos? Quando você desbloqueia passo emocional, quando você começa a se entender, começa a saber quem você é, quais momentos da vida poder abraçar, quais amizades você deve deixar de seguir, é isso que vai fazer você realmente subir de nível. E eu não falo subir de nível numa questão hierárquica, é uma questão de transparência, você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais desenvolvida, com objetivos na vida, para construir legado com famílias, amigos, sabe? Você passar isso adiante. Quando você começa a evoluir, começa a deixar de lado algumas coisas, está mudando constantemente, saber quais são suas prioridades, te deixar com alto valor, isso é perceptível aos olhos das outras pessoas e vai fazer você ter um ápice gigante. Outro ponto que eu venho falar aqui, que muita gente gosta de abordar, é sobre o mercado financeiro, que isso está bem claro em como o controle emocional nessa área é essencial. Aqui eu peguei umas pesquisas da University of California, em que mostram que investidores emocionalmente impulsivos têm retornos significativamente menores. Isso ele não só vale para investimentos, mas ele também pode ser a parte de negociações, promoções, conflitos
profissionais. Quem reage, ele se limita numa questão de capacidade mesmo. Pensa você numa reunião de trabalho, numa entrevista de emprego, como você se lida com essas situações? Você realmente está hoje em dia controlado emocionalmente? Então, isso que eu venho querendo dizer, querendo aplicar na minha vida. Muitas outras demandas que vêm em torno desse tema. Eu até vou puxar aqui uma parte da neurociência que eu gosto de estudar. Ele aborda o seguinte. Então, a neurociência, ela diz que, de acordo com a amígdala cerebral, ela reage rápido ao perigo. E o córtex pré-frontal pensa no longo prazo. Quando a emoção domina, o pensamento racional sai do controle. E alguns estudos aqui, do National Institute of Mental Health mostram que pessoas treinadas em autorregulação ativam mais o córtex pré-frontal em situações de estresse. Isso ele é treinável, ou seja, é como se você tivesse realmente uma musculação. Você quer crescer o braço, as pernas, ter um físico melhor, você precisa treinar. É a mesma coisa com a mente. Quanto mais você treina, mais você pratica, quanto mais você tem experiências, a sua mente começa a trabalhar melhor, você começa a se adaptar melhor. Então, pensamentos positivos sempre. Se você pegar e ficar, nem que seja 1, 2 dias sem tentar reclamar, já vai te ajudar constantemente, vai fazer a sua mente começar a trabalhar melhor, ter pensamentos positivos e tirar esses sintomas de ansiedade constante, de não se encontrar no mundo. E esse é o que eu queria abordar. Então, para você que quer saber como desenvolver melhor a sua parte de controle emocional, eu tenho 3 pilares que me ajudaram bastante nos tempos atuais e ainda ajuda, até conversando com demais jovens e adultos que procuram se estabelecer emocionalmente. Esses 3 pilares, na verdade, são caminhos que você deve seguir em determinadas situações da sua vida, que vai te ajudar bastante. Então, primeiro, ter constância, o segundo, ter uma pausa, e terceiro, você se adaptar ao desconforto. Isso é o que eu sempre digo, na verdade, na vida nada é confortável. Quando você está no conforto, você está vulnerável. O que seria, então, primeiro pilar, que seria manter a constância? A constância, o que eu digo nessa parte emocional, é você saber lidar com as emoções na questão de... Vamos dar um exemplo aqui. Você que é jovem, está na sala de aula, está cansado, com estresse, não consegue assistir a aula, focar. Pega um papel, realmente um papel, uma caneta, anota o que você está sentindo, quais são os sintomas, o que você pode fazer para melhorar isso. Então, poxa, eu estou aqui na sala de aula, eu estou estressado. Aí você pega e fala, eu acho que eu estou estressado porque eu não dormi bem, eu não comi, ou realmente estou cansado da rotina. Então você começa a elencar tudo isso na sua vida, das suas emoções, você vai começar a perceber em qual determinada situação você tem aquele tipo de emoção, como você pode trabalhar nisso, quais são as causas, as consequências, como você pode melhorar. O segundo pilar, a segunda etapa que você deve seguir é a pausa. Quando você tem um momento de pausa, em que você realmente para, respira, solta, vai te ajudar e muito. Uma das coisas que eu aplico e em determinado momento da minha vida me ajudou bastante, quando você tá nesse momento eufórico, sem saber o que fazer, com muito estresse, raiva, por exemplo, pega um objeto, esse objeto você pega e começa a descrevê-lo. Então, por exemplo, eu tô aqui com óculos, qual a cor do óculos, qual o tamanho dele, do que ele é feito. Começa a descrever, pode ser na sua cabeça, pode ser escrevendo. Isso vai te ajudar muito. E o terceiro pilar é a parte de entrar no desconforto. Então você ir gradualmente aplicando e se envolvendo nessas situações que te deixa desconfortável, gradualmente, para você começar a mostrar para o seu cérebro que não tem medo nenhum, não tem perigo algum. Isso vai fazer você começar a ter mais autonomia, mais crescimento pessoal, desenvolvimento
e você vai melhorar como pessoa, como um pai, como uma mãe, como um filho, que seja. Esse aqui são 3 etapas que eu sigo e ando aplicando, que está me ajudando demais. E aqui, o controle emocional ele é diferente da frieza. Você ser controlado emocionalmente não é você ser uma pessoa fria. Por mais que até pareça, quando você olha para líderes de empresa, empresários, líderes de negociações, você pensa numa pessoa mais quieta, observadora, mais fria. Entretanto, ser frio não é sinônimo de ter controle emocional. Aqui eu quero abordar um pouquinho que o controle emocional ele pode ser uma interpretação e como você pode trabalhar nisso. Na verdade, você já deve ter ouvido falar que o homem não chora. Entretanto, essa frase tem um porém, uma vírgula. O homem não chora, vírgula. Ele não chora em determinadas situações. Então, se você pegar, claro, um homem, eu falo, mas tanto um homem como uma mulher, ele não vai chorar numa reunião de trabalho, numa reunião profissional. Ele realmente consegue manter posturado, ter um controle, não fazer a vida social dele, o que ele faz no tempo livre, atrapalhar a vida profissional. E isso é ter um controle emocional, não ser aquela pessoa fria, sem emoção. Na verdade, quando você começa a perceber isso, notar como pessoas com grande índice de sucesso, elas se comportam, quais os atos e as ações que elas fazem em determinadas situações. E realmente, se você quer evoluir na parte de autonomia, inteligência emocional, como crescer profissionalmente, dinheiro, tudo essas áreas correlatas, eu criei esse canal justamente para impulsionar jovens adultos, ter mais clareza do que elas querem, porque nesse mundo realmente está bem complicado as situações, com o avanço das redes sociais, com a inteligência artificial, realmente você fica aprisionado e não sabe lidar com as questões humanas. Eu estou aqui, na verdade, como um porta-voz de poder ajudar a maioria de vocês, me ajudar também, evoluir profissionalmente. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Isso vai me ajudar e muito, e vai ajudar muitas pessoas também. Compartilha com um amigo seu que está precisando ouvir. Se você tem algo a dizer, alguma situação que te deixa desconfortável emocionalmente, que você não consegue lidar, comenta aqui embaixo, que a gente pode estar abordando isso nos próximos vídeos. Eu agradeço bastante por terem assistido até aqui. Eu sempre tento evoluir a cada dia e eu vou estar ouvindo vou estar lendo os comentários para saber ideias de próximos vídeos que vocês queiram, de temas importantes que vêm te afligindo, e a gente pode trabalhar aqui, de acordo com a ciência, de acordo com pesquisas, e sempre mantendo constância, pé no chão e humildade. Tchau, tchau, valeu, até o próximo vídeo.